Da TV Câmara, boa noite. Hoje representando aqui o presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta a presente audiência pública que tem por finalidade de demonstrar e avaliar as metas fiscais apuradas pela Prefeitura no terceiro quadrimestre de 2021. Minha saudação de especial maneira àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Agradeço os componentes dessa mesa, vereador Sargento Laudo, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda. Agradeço aos vereadores que já efetivaram as presenças no painel de modo especial. Não, de modo especial nada ainda. Essa audiência terá duração máxima de 60 minutos, então vamos até às 19 horas. Agradeço também a presença do Leonardo e da Tasta, que compõem a equipe do secretário. Esclareço que está sendo realizada perante a Comissão de Finanças em cumprimento ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Estamos ao vivo quero também justificar a ausência do vereador Silvio, que compõe essa comissão, que precisou se ausentar por problemas pessoais. Essa transmissão está sendo feita pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claronet TV, site e Facebook da Câmara Municipal. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem, para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco. Sendo assim, passo a palavra ao secretário de Governo, Fábio Leite, para a sua explanação sobre o desempenho da gestão financeira da Prefeitura no terceiro quadrimestre de 2021, ou seja, de setembro a dezembro. Tem a palavra, secretário. Boa tarde a todos. Um prazer mais uma vez participar de uma audiência junto à Câmara Municipal de Botucatu. Cumprimento a todos os presentes através do presidente dessa casa, vereador Palinha, e cumprimento todas as pessoas que nos acompanham de forma remota, quer seja pelo Facebook, quer seja pela TV Câmara e outros canais de comunicação. Bom, senhor presidente, como de costume, eu trouxe uma apresentação objetiva e sucinta, mas que demonstra de uma forma bastante objetiva a realização ou a execução orçamentária no terceiro quadrimestre de 2021, e depois a gente pode abrir para questões, enfim, para colocações que as pessoas que nos acompanham e os presentes também julguem necessários. Essa audiência pública, então, conforme mencionado pelo vereador Palinha, presidente dessa casa, ela se refere ao terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e ela é amparada pelo artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeira página, por gentileza. Bom, em relação aos recursos financeiros, as disponibilidades financeiras apresentadas em 31 de dezembro de 2021, elas totalizaram um montante de R$ 92.817.397,11, do qual R$ 61.156.183,78, que corresponde a 65,89% do total de recursos de livre movimentação, e R$ 31.661.213,33, que corresponde a 34,11% do total de recursos vinculados, perfazendo o total que apresentei anteriormente. Importante mencionar que, em relação aos recursos vinculados, nós estamos tratando, nesse caso, de recursos originários ou oriundos de receitas com fins específicos de aplicação, nesse caso incluindo também os convênios, ligados principalmente à educação, saúde, assistência social e à infraestrutura urbana. Em relação ao consolidado do orçamento municipal, no período tivemos uma receita arrecadada líquida de Fundeb de R$ 168.009.211,37, que, quando comparada ao orçamento total do ano para 2021, de R$ 422.888.850, corresponde a 39,94% do total. Nesse mesmo período, nesse último quadrimestre, tivemos R$ 133.800.000
161.628,38 de despesas realizadas, que são as despesas empenhadas, e 188.711.795,29 de despesas pagas também nesse período. Entrando na questão da lei dos meios, quando nós comparamos as principais receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre de 2021, que é o quadrimestre em questão, com o terceiro quadrimestre do ano de 2020, nós temos, em 2020, nesse período, uma arrecadação de R$ 108.589.265,39, e no período de 2021, R$ 121.225.333,25. E os detalhes podem ser encontrados no anexo C1. Ainda tratando a questão das receitas, quando a gente compara a receita arrecadada no terceiro quadrimestre de 2021 com o terceiro quadrimestre de 2020, já deduzida a questão do Fundeb, nós temos, no terceiro quadrimestre de 2020, o montante de R$ 157.097.324,05, e no terceiro quadrimestre de 2021, R$ 909.211,37. E o detalhamento encontra-se no anexo D1. Entrando no mérito das despesas, também seguindo essa lógica dos comparativos, no terceiro quadrimestre de 2021, comparado ao terceiro quadrimestre de 2020, em relação às despesas empenhadas, nós tivemos, em 2020, R$ 99.249.839,85, e no terceiro quadrimestre de 2021, R$ 133.661.628,38. E o detalhamento pode ser encontrado no anexo E1. Em relação às despesas pagas no terceiro quadrimestre, na mesma lógica de comparação, no terceiro quadrimestre de 2020, o montante de R$ 145.510.717,12, e no terceiro quadrimestre de 2021, R$ 188.711.795,29, e o detalhamento encontra-se no anexo E2. Entrando nos restos a pagar, tivemos de valores transferidos de exercícios anteriores para o exercício de 2021, o montante de R$ 38.626.663,16. Até o último dia útil do ano de 2021, dia 31/12/2021, nós tivemos recursos pagos, restos a pagar pagos, com recursos próprios, o montante de R$ 12.198.787,67, e o montante de recursos de resto a pagar pagos com recursos vinculados, R$ 17.810,15. Também ao longo do exercício 2021, tivemos R$ 6.280.147,23 de restos a pagar cancelados, o que fez com que essa equação, os valores transferidos, menos o que foi pago, menos o que foi cancelado, restando um saldo de resto a pagar, no final do exercício, de R$ 3.146.918,11. Tratando agora das sentenças judiciais, no terceiro quadrimestre de 2021, foi pago o montante de R$ 361.334,39, dos quais todos os pagamentos se referem a outros tipos de causas que não as trabalhistas. As restituições foram devolvidos no terceiro quadrimestre de 2021 o montante de R$ 383.402,90, e o detalhamento dessas restituições é encontrado no anexo H1. As despesas com pessoal, o valor aplicado no terceiro quadrimestre com o funcionalismo público, e nesse caso, como de costume, tratando inativos, pensionistas, encargos sociais e mão de obra terceirizada, nós tivemos a soma de R$ 148.932.196,52.
Desse montante, em relação ao Vale Compra Alimentos e o Vale Saúde, também olhando o terceiro quadrimestre do ano de 2021, foi aplicado o valor de R$ 12.273.096,26, dos quais R$ 9.612.977,66 com o Vale Compra Alimentos e R$ 2.650.118,60 com o Vale Saúde. Tratando agora a restituição do Fundo Especial de Previdência. O valor que foi restituído no período de 1º de setembro de 2021 até 31 de 12 de 2021 foi de R$ 6.334,52, obedecendo rigorosamente o artigo 1º do Decreto 7.025 de 2006. Em relação aos percentuais obrigatórios, olhando a educação, a aplicação mínima obrigatória seria de R$ 39.232.766,15. As despesas que foram liquidadas até 31 de 12, R$ 46.399.989,45. As despesas que foram pagas até 31 de 12, R$ 45.824.201,89, consolidando dessa forma um percentual de aplicação de 29,57%. Em relação à aplicação obrigatória da saúde, o objetivo, cumprindo os 15% obrigatórios, seria de R$ 52.290.020,82. Tivemos até 31 de 12 de 2021 o montante de R$ 94.726.063,94 de despesas liquidadas e o montante de R$ 94.428.672,85 de despesas pagas, de tal forma que o percentual apurado de aplicação na saúde foi de 27,17%. Importante mencionar, essa observação consta do material, que para fins de cálculo de percentual obrigatório de aplicação, tanto na educação como na saúde, são considerados os valores liquidados até 31 de 12 do exercício. Em relação ao terceiro setor, tratando aqui os termos de colaboração, fomento, convênios e contratos de gestão, foram transferidos para o terceiro setor, dentro desse grupo, no terceiro e último quadrimestre de 2021, a importância de R$ 33.417.358,51. Em relação aos termos de fomento, também no mesmo período, a importância de R$ 4.189.758,80 e o detalhamento encontra-se no anexo L1. Em relação aos termos de colaboração, ainda tratando do terceiro setor, o valor que foi distribuído em relação aos termos de colaboração, também no terceiro quadrimestre, R$ 6.031.249,24, cujo detalhamento encontra-se no anexo L2. Os termos de convênio, no mesmo período, terceiro e último quadrimestre de 2021, a importância de R$ 7.038.409,64, detalhamento encontra-se no anexo L3. E, por fim, fechando a questão desse vínculo com o terceiro setor, os contratos de gestão, o valor no período de setembro a dezembro de 2021 teve a aplicação de R$ 16.157.940,83, detalhamento no anexo L4. Entrando no mérito do Fundeb, no encerramento do terceiro quadrimestre, isso é, na virada do exercício, o saldo do Fundeb em conta corrente, R$ 8.543.391,91. Encaminhando para o final da apresentação, o valor de investimentos no terceiro quadrimestre empenhados foi de R$ 10.208.220,81. E, por fim, a informação que a gente sempre destaca em relação à CIP, a arrecadação no terceiro quadrimestre de 2021 teve um montante de R$ 3.402.402.302
R$ 420,04, detalhamento no anexo O1, e desse montante de pagamentos no terceiro quadrimestre, tivemos R$ 3.843.502,18. Encerrando dessa forma, senhor presidente, vereador Marcelo Sleiman, a apresentação inicial, e me coloco à disposição aqui para responder qualquer questão, qualquer colocação que seja importante. A partir desse momento, vamos abrir então a palavra para perguntas. Vou pedir para que seja aberto o painel para inscrições dos vereadores e também as pessoas que nos acompanham, tanto pela... Caso alguém queira se inscrever para perguntas, pode ser feito através do WhatsApp, que é o 14 99610 1981, ou quem estiver também acompanhando pelo Facebook pode fazer a pergunta pelo próprio chat do Facebook. Vou aguardar para ver se algum vereador se inscreve para perguntas. Já tem gente indicando que vai. Só se inscreve para o pessoal poder soltar o tempo. Tá aberto para inscrever já, Adri? Tá? Audiência. O vereador Lelo passou na sua frente, tá vendo? O vereador Lelo Pagani tem um questionamento, tem 2 minutos para fazer a indagação, vereador. Bom, primeiro, gostaria de parabenizar a equipe da Fazenda, né, da administração financeira da Prefeitura, Fábio Leite, Guilherme, toda a equipe, parabéns, muito clara a apresentação. E, na verdade, eu gostaria, se fosse possível, que vocês fizessem uma análise, sei que ninguém tem bola de cristal, mas como vocês veem esse ano de 2022 para Botucatu, para as finanças municipais? Boa noite, agradeço ao vereador Lelo as colocações e a pergunta. Se o senhor me permite, até para a gente colocar em contexto, para que as pessoas que nos acompanham em casa possam entender, é legal nós darmos um passo atrás e entendermos esse orçamento de 2021. Quando a gente faz uma apresentação objetiva como a que foi feita, a gente pode ter a falsa impressão de que todos os anos o Executivo pode se acomodar porque o orçamento sempre tem um montante de arrecadação maior do que está previsto e aprovado no nosso orçamento. O que a gente nunca pode esquecer é o contexto do orçamento de 2021, que eu gostaria de repetir. Por conta da pandemia, o orçamento de 2021 ele foi elaborado no primeiro semestre do ano de 2020, que a gente estava naquela loucura inicial mundial das questões de pandemia. Normalmente, quando nós fazemos na Secretaria Adjunta da Fazenda, né, Secretaria de Governo, as projeções orçamentárias, nós capturamos índices de mercado, de previsão de crescimento econômico, etc., e naquele momento não existiam índices, porque o padrão de projeção estava completamente deturpado em função das questões de pandemia. Por conta disso, nós optamos no Executivo, e isso foi aprovado na Câmara, de quase que repetir para 2021 o orçamento de 2020, porque ninguém sabia o que aconteceria com a economia mundial, com a economia brasileira e, consequentemente, com a nossa economia em Botucatu. Então, a grande justificativa do orçamento 2021 ter um montante de excesso de arrecadação nesse padrão que eu apresentei, tem esse contexto. Por que eu trouxe esse contexto? Para o ano de 2022, a metodologia voltou ao seu caráter original. Então, nós partimos do orçamento 2020 e 2021, que tínhamos ali no primeiro semestre do ano passado, capturamos esses índices de projeção do mercado, um PIB, vamos dizer, falando de Brasil, em torno de 4%, 3,5%, alguns indicativos, um PIB um pouco maior, e fizemos as projeções desse orçamento 2022. Se nós usarmos o mês de janeiro, que foi o primeiro mês fechado desse exercício 22, e a primeira quinzena de fevereiro, tudo indica que nós teremos um ano de 2022 muito alinhado com o que foi projetado. Por outro lado, se nós recorrermos aí às mídias nacionais, ainda existe um certo grau de incerteza e indefinição sobre o comportamento da economia brasileira e, consequentemente, da nossa economia em Botucatu ao longo desse exercício. De uma maneira muito objetiva, se nós levarmos em referência os 45 primeiros dias do ano de 2022, eu diria para o senhor, dorme tranquilo, o orçamento que o senhor avaliou e aprovou, ele está vigente e deve se comportar muito bem. Por outro lado,
esses pitacos que são dados pela imprensa nacional levam, em algumas situações, até algumas projeções aí de déficit, de crise, de crescimento negativo, mas que até esse momento a gente não tem nenhum indicativo. Então, provavelmente, se tudo se mantiver como os primeiros 45 dias do ano, a gente deve ter um ano muito alinhado ao que foi orçado para o exercício de 2022. Obrigado, secretário. A vereadora Alessandra Lucchesi tem uma questão. 2 minutos. A palavra é sua. Obrigada, boa tarde. Cumprimento o secretário Fábio Leite, Guilherme, os meninos que estão aqui também, pelo trabalho de vocês dia a dia, né, para que as contas sejam positivas da nossa cidade. Fábio, se possível, nós temos aqui na prestação de contas várias formas diferentes, né? De primeiro a gente sempre falava convênios. E hoje nós temos fomento, colaboração, convênio e contrato de gestão. Eu acho que diferenciar isso, né, para a sociedade é muito interessante. E eu estava anotando aqui, fomento aproximadamente 4 milhões, colaboração 6 milhões, convênio 7 milhões e contrato de gestão 16 milhões. Então, eu acredito que sejam parceiros aí da Prefeitura, trabalhos sendo prestados principalmente na área da educação, saúde, esporte e assistência social. Obrigada. Eu que agradeço, vereadora, boa noite, obrigado pelas colocações e pela pergunta. Para que as pessoas que nos acompanham entendam, essa quebra que a gente apresenta nesse item agora, ela leva em consideração as quebras que foram impostas pela legislação que agora regulamenta e regula o relacionamento do Executivo da Prefeitura com as entidades do terceiro setor. Se eu não me engano, essa legislação mudou em 2017, eu estou olhando para a nossa pasta, que é do nosso grupo, acho que foi 2017. Então, o que antes tinha uma descrição um pouco mais genérica, agora a gente teve todas essas quebras que a senhora muito bem mencionou. A diferença entre elas é, de novo, essa relação jurídica que se tem do formato dos recursos que a gente está repassando. Mas, para que a pessoa que nos acompanha entenda, tudo isso, todos esses grupos aglutinados, fomento, convênio e assim por diante, são o relacionamento da Prefeitura com o terceiro setor. Quando a gente fala, por exemplo, em contrato de gestão, nós estamos falando de um caso específico, que é a Organização Social Pirangi, que faz a gestão de parte da nossa atividade de saúde. Outras entidades, como por exemplo a PAI, como por exemplo a Pérola Negra, como por exemplo a FRAP e diversas entidades, que inclusive algumas constam dos anexos, se vinculam com a Prefeitura desses diversas modalidades, desses diversos instrumentos. De uma forma muito resumida o vínculo que a Prefeitura tem com o terceiro setor em função do instrumento e da forma leva uma nomenclatura diferente, mas é um repasse para o terceiro setor. Vereador Marcelo Sleiman, também inscrito. Tem 2 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, secretário Fábio, Guilherme, público presente e ao público que nos assiste em casa. Vou tentar ser breve, são 4 questões, Fabião, mas tem a ver com algumas com questões macro e outra do município. Se divulgou na mídia, né, que o presidente Bolsonaro estabeleceu um piso para os professores, um reajuste de 33%. E andei lendo alguma coisa na Confederação Nacional dos Municípios que esse reajuste poderia quebrar vários municípios. Minha pergunta é bem direta: o município de Botucatu, se tiver que implantar esse reajuste, ele teria orçamento nesse momento? Essa é a primeira pergunta. A segunda, a gente tem recebido alguns questionamentos, né? Claro que isso aqui vai ter um momento oportuno de você falar, mas que o IPTU de algumas regiões sofreu um decréscimo no valor, né? Acho que até em razão das retiradas das taxas que eram cobradas anteriormente. A pergunta essa queda é significativa? E se nós já temos a previsão nesses próximos meses aí de recuperar esse, entre aspas, esse déficit aí. Quanto às entidades do terceiro setor, nós tivemos uma inflação calculada em torno de 10%, pelos índices oficiais. Se há alguma previsão durante o exercício de 2022, eu sei que também pode não ser o tema da audiência hoje, mas aproveitando, para a gente recompor um pouco dessa perda para as entidades em termos de folha de pagamento, que elas vão ter que dar o dissídio e muitas vezes elas não vão conseguir. E a última pergunta
também que está vindo à tona muito nessa casa, se nós podemos criar, e aproveitando que também você responde pela pasta de recursos humanos, classes de servidores que poderiam ter aumento salarial diferenciados. Por exemplo, os servidores da saúde, os servidores da GCM e algumas outras classes. Deu para conseguir em 2 minutos. Obrigado, Fábio. Concluiu a pergunta, vereador? Concluiu? Então, vereador, secretário, a palavra é. Boa noite, vereador Marcelo Sleiman. Agradeço imensamente a presença e as questões. Então, vou seguir na ordem que o senhor colocou. A primeira em relação ao piso dos professores e o decreto, né, a formalização que foi feita pelo nosso presidente Bolsonaro. Na virada do exercício, nós tomamos uma decisão no Executivo e que foi acompanhada e apoiada pelo Legislativo, que foi antecipar o dissídio dos nossos servidores, cuja database seria maio, para o mês de janeiro. Por que essa decisão foi tomada a 4 mãos, né, Executivo e Legislativo? Porque todos se lembram que, por conta da pandemia, nos anos de 2020 e 2021, surgiu uma lei complementar federal de número 173, no ano de 2020, que impedia que estados e municípios crescessem as despesas com folha, quer seja com novas contratações, quer seja com aumentos, com dissídios, com qualquer tipo de repasse de recurso. Então, por conta desse contexto de 2020 e 2021, nós temos esse período sem o dissídio, optamos a 4 mãos de novo, para que o dissídio dos servidores fosse antecipado para janeiro, e assim foi aprovado. Concedemos um dissídio, se eu não estou enganado, de 14,7%. Muito que bom. Quando nós fizemos essa concessão, que antecedeu essa medida do nosso presidente, o salário dos professores da rede municipal de Botucatu já contemplaram esse aumento que foi dado pelo governo federal. Quando a gente compara o valor hora do piso do governo federal novo com esses 30% e o nosso é maior. Então, no caso de Botucatu, além da cidade, né, de novo, de uma parceria entre Executivo e Legislativo, ter se antecipado a questão dos professores, ela já está incluída na nossa despesa desse ano. Aí eu volto na questão do vereador Lelo. Por óbvio que quando a gente fez a proposição do orçamento ano passado, nós não prevíamos um dissídio de 14,7%, porque como o vereador Marcelo bem colocou, os índices inflacionários são dinâmicos e foram divulgados a posteriori. E no projeto de lei a gente mostrou de onde seria essa, entre aspas, compensação. Então a primeira pergunta, objetivamente para o senhor em Botucatu, o impacto do piso nacional dos professores terá impacto zero, porque ele já foi contemplado com o dissídio dado em janeiro e, consequentemente, ele já está embutido no nosso orçamento. A segunda pergunta em relação ao IPTU, que o senhor comentou que em algumas localidades houve decréscimo no valor. Isso é uma verdade. Vou voltar a janeiro de 2017, inclusive foi objeto de uma apresentação que eu fiz ontem para uma entidade da sociedade civil organizada. Quando o prefeito Mário Pardini assumiu em 2017, na gestão orçamentária nós tínhamos 2 opções para que a gente conseguisse realizar todas as ações. Ou crescia a ponta da receita, aumentando tributos, ou diminuía a ponta da despesa, cortando a despesa. No momento dessa discussão, o prefeito Mário Pardini colocou para a gente o seguinte: durante a nossa gestão a gente não criará nenhum tipo de ônus tributário que não exista para a nossa população. Então, desde lá até hoje, o acréscimo do IPTU que aconteceu foi simplesmente a reposição inflacionária que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos exige e nos obriga que seja feita. O que aconteceu especificamente nesse exercício de 2022? Há algum tempo, aquela taxa de viação que era cobrada no nosso boleto, né, no nosso carnê, o IPTU vinha o valor do IPTU, taxa de viação e a taxa sanitária. A taxa de viação foi declarada inconstitucional. Consequentemente, nós tivemos que suprimi-la do nosso IPTU e essa supressão estava prevista e está prevista no nosso orçamento aprovado para 2022. Dependendo da metragem do imóvel, a participação dessa taxa no valor total do IPTU, ela tem relevância. Então, algumas pessoas terão, com a retirada da taxa e mesmo tendo a atualização monetária do valor do IPTU, um valor menor em 22 do que pagou em 21. Isso acontece nessas condições, onde a taxa é mais representativa do que o percentual que foi de aumento, que, se eu não me engano, 6,31%, alguma coisa
nessa ordem para não ser cravado. Essa é a explicação objetiva para a segunda questão do senhor. Por óbvio que daí nos exercícios seguintes, né, como essa taxa já foi suprimida, o comportamento que haverá de IPTU é simplesmente da atualização, né, o que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal, no período de abril 21 a maio 22. Terceira pergunta, o índice inflacionário e os repasses para o terceiro setor. Então, essa também é uma questão que a gente sempre trata no início de cada exercício, por conta da responsabilidade e da necessidade que foi imposta pelo prefeito Mário Pardini, de logo na virada do ano nós assinarmos todos os termos, independente da modalidade, fomento, repasse, etc., de tal forma que as entidades, a partir de janeiro, já começassem e comecem a receber os seus repasses. Para esse exercício de 2022, de uma maneira geral, o índice médio que foi aplicado nos convênios, ou enfim, em todas as modalidades de relacionamento da prefeitura com o terceiro setor, foi de 3,5%. Por que nós fizemos isso? Primeiro, porque eu tinha um limite orçamentário, mesmo o meu orçamento tendo crescido com índices um pouco maiores, mas quando a gente faz a distribuição dos convênios do início do exercício, os convênios também são muito dinâmicos. Então você tem, por exemplo, ampliação de serviços. Vou pegar a vereadora Alessandra como exemplo. Creches, vagas em creche que foram viabilizadas através de convênios, esses convênios que existiam na prefeitura cresceram do ponto de vista de atendidos e, consequentemente, do volume de repasse. Então, o 3,5% que a gente deu de cabo a rabo foi uma cobertura da inflação. Mas a outra parte do orçamento que a gente consumiu com as entidades do terceiro setor foram os novos serviços. Essa é a explicação pela aplicação do índice de 3,5%. O que nós consensamos na prefeitura e estivemos com as entidades, através de cada secretário representando o executivo municipal? À medida que os dissídios forem acontecendo e à medida que os planos de trabalho forem ocorrendo no exercício 2022, nós vamos avaliando esses ajustes, para mais e para menos. Mas daí é caso a caso. Então você pode ter uma condição de uma entidade que tenha um tipo de serviço que tenha menos afetação da inflação e outras entidades que tenham um tipo de serviço que tenham mais afetação da inflação. Vou dar um exemplo da APAE. Parte do plano de trabalho da APAE é consumido pelo transporte dos alunos especiais. Por conta da variação de diesel, etc., etc., a participação do contrato de transporte dentro do plano da APAE é representativa esse ano. Os 3,5% ficariam aquém. Então, eu só estou dando um exemplo que me ocorreu, foi uma das últimas discussões que nós tivemos, mas, objetivamente, para a questão do senhor, de cabo a rabo, 3,5%, e à medida que os planos forem acontecendo em 22, a gente vai recepcionando as entidades para fazer a avaliação de supressão ou crescimento. E a última pergunta, se eu compreendi, é em relação à possibilidade de aumentos salariais diferenciados. O que a gente tem hoje na prefeitura, e isso surgiu, se eu não estou enganado, com o vereador Laudo, há mais ou menos uns 15 dias, em relação aos agentes de combate a endemias. Nós temos na prefeitura um grupo de servidores que são CLTistas, eles não são estatutários. Os estatutários seguem a regra do nosso dissídio, que, voltando à primeira questão, aconteceu em janeiro, 14,7% para todos. Esses agentes, na realidade, eles recebem um subsídio, que é repassado do governo federal. A prefeitura, nesse exemplo que eu dei, que são os agentes de combate a endemias, os agentes de saúde, tem uma expressão eu perdi, mas... agentes comunitários de saúde, isso. Alguns deles são CLTistas. Nesse caso, o valor que é repassado para eles vem do governo federal e quem estabelece o piso é o governo federal. Eu mencionei o vereador Laudo, porque há mais ou menos 15 dias, um grupo dessas pessoas nos procurou, através do vereador, dizendo, o governo federal já anunciou um novo piso. Ele não anunciou o piso, ele anunciou o orçamento para o piso. Mas a definição oficial do piso a gente ainda não recebeu oficialmente. Mas, por óbvio, tão logo seja recepcionada pela prefeitura, ela é repassada, porque, como eu disse, é um subsídio. Vale, só para fechar o parênteses, nesse caso específico desse grupo de CLTistas, o que é encargo da prefeitura é o vale. Então, a gente recebe o subsídio, que seria o salário do governo federal, e a prefeitura complementa com o vale. Não sei se era essa a pergunta que o senhor havia feito. Posso só...
era essa, mas também se haveria possibilidade, por exemplo, de dar dentro do estatutário reajustes diferenciados ou alguma gratificação pelo exercício da função, como ocorre no governo do Estado, governo federal. Nós tivemos aí o anúncio do tanto presidente Bolsonaro, que deu um aumento para as forças de segurança, e o governador Dória também, aumento diferenciado. Essa porque a gente é procurado também com a mesma questão. Sim, entendi. Para aquelas funções que nós recebemos, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, uma definição de piso, como aconteceu nos casos dos professores, por uma determinação legal, nós somos obrigados a seguir. Em relação às gratificações, o que é usado pelo Executivo Municipal, isso não é de agora, de muito tempo, são o que a gente chama das funções gratificadas. Então, existem remunerações que são dadas adicionalmente aos servidores para atividades além daquela que ele foi contratado. Então, você tem um salário base para uma determinada função, e eu quero que além daquela função ele exerça um algo mais. Para esse algo mais tem o que a gente chama de função gratificada. Fora isso, até pelo meu desconhecimento jurídico, eu não vejo uma outra alternativa. Viria, ou quer seja por definições de piso, governo federal e estadual, ou quer seja por essa gratificação que a gente tem em algumas situações. Diferente disso, eu confesso a minha ignorância no tema jurídico, vereador. Tem alguma pergunta de casa? Não? Então, vereadora Rose, tem uma pergunta para fazer. A vereadora tem 2 minutos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, boa noite, vereadores. Boa noite a toda a população. Primeiramente, eu só quero dizer, lamentar, que nós não estamos tratando de uma prestação de contas do ano todo, do orçamento dos 12 meses de 2021. A audiência pública de hoje são apenas dos 4 últimos meses de 2021, ou seja, é o 3º quadrimestre. Então, essa prestação de contas, nós não temos como identificar a nível de todo o ano de 2021. Então, fica falho, uma compreensão do ano todo, porque nós não temos os dados do 1º quadrimestre, do 2º quadrimestre, e só estamos tendo agora do 3º quadrimestre. Então, não tem como saber todo o orçamento, quanto que foi arrecadado durante todo o ano. Se o senhor tiver essa informação, o orçamento previsto municipal de 422 milhões era o que estava previsto. Se vocês têm a informação do quanto foi arrecadado no ano todo, para passar para a gente, se houve um excesso de arrecadação, e qual foi. E eu tenho também outras perguntas em relação ao que está colocado aqui no item B, que vocês colocam que a despesa realizada no 3º quadrimestre, que era o que era previsto, de 133 milhões, foi pago, na verdade, 188 milhões. Então, vocês pagaram a maior do previsto, 55 milhões a mais. Por outro lado, concluindo, senhor presidente, por outro lado, informa também nesse quadro que a receita arrecadada, excluído o Fundeb, foi de 168 milhões. Então, se arrecadou 168 milhões e pagou 188, teria, então, 20 milhões a maior de dívidas que precisava de dinheiro. De onde saiu esse dinheiro? Do excesso de arrecadação, já que vocês não informam qual foi o valor total a maior de arrecadação do orçamento. Por isso que a prestação de contas fica falha, porque a gente não tem o entendimento do ano todo, só dos últimos 4 meses. E é uma pena que a administração do Pardini, desde que ele assumiu a prefeitura em 2017, mudou esse sistema dos 4 últimos meses, não passar mais as informações do ano todo. Todos os governos faziam isso, chegavam no último quadrimestre, fechava o ano. Concluir a pergunta. Mas essa administração não dá mais essa transparência do ano todo. Então, essas informações ficam falho, e se o secretário puder responder. Ficou compreensível a pergunta, secretário? Boa noite, vereador. Agradeço as colocações e as perguntas. E seguindo como fiz com o vereador Slema, a mesma ordem que a senhora colocou,
eu também lamento que a senhora, nesses últimos 4 anos, não tenha entendido a resposta que eu dei sempre para essa mesma questão. Essa apresentação, como eu disse no início da apresentação e está no material, ela é amparada fundamentalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a exigência que a gente tem para esse fórum, para essa audiência, é a prestação de contas em relação ao 3º quadrimestre. Isso é importante, então, que a gente deixe formalizado. Quando a senhora fala que não consegue ter acesso às informações de exercícios anteriores ou de quadrimestres anteriores, isso não é uma verdade, porque todas as audiências públicas que eu fiz de 17 até hoje, todos recebem o material impresso e a Câmara tem o material eletrônico. Então, as informações foram disponibilizadas. E existe também um outro artifício que pode ser usado pela senhora ou por essa Casa de Lei, que é qualquer informação que eventualmente não seja abordada numa audiência pública, ela pode ser questionada através de requerimento, que sempre será um prazer nós darmos as respostas. De qualquer forma, sobre a dúvida da senhora sobre a arrecadação, usando os materiais que eu deixei impressos e apresentei aqui, eu fiz uma soma simples. Então, falando da receita arrecadada, se nós simplesmente somarmos a receita que foi apresentada nas 3 audiências, 2 do ano passado e 1 nesse ano, sobre o exercício 2021, nós tivemos R$ 165.432.146,40 de arrecadação no primeiro quadrimestre, R$ 155.587.700,51 no segundo, e como o material anexo tem, R$ 168.909.211,37 no terceiro. Isso dá um total de R$ 489.929.058,28 de receita arrecadada líquida de Fundeb no exercício 2021, sem prejuízo nenhum da explicação que dei para o vereador Lelo sobre o contexto do nosso orçamento. Importante que a gente nunca esqueça desse contexto. Bom, indo para a terceira questão da senhora, sobre o item B, a diferença entre as despesas realizadas e as despesas pagas. Como também mencionei durante a apresentação oral, quando a gente fala das despesas realizadas, nós estamos falando do volume que foi empenhado nesse último quadrimestre. O fato de você ter feito um empenho nesse quadrimestre não significa que esse empenho obrigatoriamente precisa ser pago no terceiro quadrimestre. Você pode ter uma obra, por exemplo, que eventualmente você faça um empenhamento de 6, 8, 10 meses, que vai se arrastar por outros quadrimestres e até por outros exercícios. Essa é a explicação dos restos a pagar. Consequentemente, a comparação de despesas realizadas e despesas pagas no quadrimestre, ela não é correta nesse formato que a senhora fez. Porque eu posso ter pago nesse quadrimestre despesas que foram empenhadas no mês passado, no exercício anterior e assim por diante. E a comparação das despesas realizadas com as despesas pagas e com a receita arrecadada no quadrimestre, que é a última questão da senhora, a palavra dívida não cabe em maneira nenhuma. Por que não cabe? Justamente por conta desse descasamento de conceito. O que a gente traz nesse quadro é visão caixa. Quanto eu arrecadei no período de setembro a dezembro, o que eu empenhei no período de setembro a dezembro e o que eu paguei no período de setembro a dezembro. Tem alguma pergunta de casa? Não? Então, acho que é isso. A vereadora se inscreveu novamente. Vereadora, tem mais 2 minutos para fazer o seu questionamento. Obrigada, senhor secretário. Eu acho que o senhor não entendeu que o questionamento que eu faço em relação ao quadro de explicação não é para mim, como vereadora, em que o senhor traz a cada 3 meses na Câmara. É que quando se trata do último quadrimestre, é fazer um fechamento de apresentação que seja informado para a população de Botucatu, a título de transparência pública. Para mim, eu pego o relatório que foi apresentado no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, no terceiro quadrimestre, e faço a soma como o senhor trouxe anotado aí e verbalizou, mas não está aqui apresentando para a população. Então, o questionamento não é para a pessoa física, para a vereadora, e sim para quem está em casa assistindo essa audiência pública e que pudesse ter acesso a um documento constituído com todos os quadrimestres
sendo informados e tendo fechamento. O senhor disse, então, e fez a soma, que o orçamento fechou em arrecadação 489 milhões, e o previsto era 422 milhões, então nós temos aí um excesso de arrecadação de 67 milhões, ou orçamento. E isso não está aqui. A população não vai pegar o documento lá do começo do ano de 2021, do meio do ano de 2021, e fazer essa soma para ela descobrir. Não, no meu ponto de vista, é informar. Se a lei de responsabilidade fiscal fala só dos 4 quadrimestres e vocês não entendem essa lógica, porque vai ao pé da letra, não obriga, então não faço, essa é uma questão de interesse e vontade política de melhor informar. Então, a questão não sou eu que não entendo, é vocês que não estão entendendo a lógica e a importância. E, nesse sentido, esses 67 milhões, que possivelmente é um excesso de arrecadação contábil ou orçamentário, como que ele se vincula à livre movimentação do quadro A, que tem 61 milhões, e 31 milhões de vinculados? Se puder esclarecer, eu agradeço. Bom, em relação à primeira colocação da senhora, não consegui capturar nenhuma dúvida, então não tenho que ser respondido. Em relação ao excesso e o vínculo, é exatamente o resultado final. Então, o que a gente apresenta no quadro A com recursos financeiros daquilo que eu arrecadei no exercício 2021, descontadas todas as despesas que eu tive pagas no exercício 2021, o quadro A apresenta 61 milhões de recursos de livre movimentação e 31 milhões de recursos vinculados. Estendendo a resposta para que não tenha nenhum engano, isso não significa que são recursos absolutamente livres para serem utilizados pelo Executivo Municipal em qualquer objeto. Por quê? Porque esses recursos terão que dar coberturas para os eventuais restos a pagar que virarão do exercício 2021 para 2022 e serão objeto da audiência pública do primeiro quadrimestre. Alguma pergunta de casa? Não? Então, vou abrir para uma última pergunta da vereadora Rose. Tem 2 minutos, vereadora. Por que a última, senhor presidente? Se depois tiver outra, a gente abre de novo. Ué, mas então... Tem 2 tempo? minutos, vereadora. O tempo já está contando. Eu vou fazer a pergunta enquanto a audiência estiver no seu tempo. Inclusive, esse tempo que o senhor está falando comigo, o tempo já está sendo contabilizado. Eu me registro de novo, a não ser que o senhor vai cercear a minha fala. Em relação ao Fundeb, secretário, é uma questão também que eu sempre faço, que foi alterado esse método de apresentar à população, e não se trata de ser a minha pessoa, vereadora, e sim a população, de qual foi o total dos recursos do Fundeb arrecadado no exercício, no ano de 2021. E aí, também, porque aqui o senhor informa que somente foram 8 milhões o que sobrou no saldo. Qual foi o total arrecadado? E quanto foi a maior do que foi projetado e do que foi arrecadado? Essa é uma pergunta. E em relação ao quadro K, que fala do percentuais obrigatórios com a educação, tem uma diferença de 575 mil do que foi despesa liquidada e do que foi pago. Então, a gente percebe que foram pagos a menor até 31 de dezembro. Então, falta 575 mil a ser pagas. Esse 575 mil são recursos também do Fundeb, e por estar liquidada, tem como saber a especificação de destino desse recurso? Bom, em relação à primeira questão, o Fundeb é arrecadado no exercício 2021 R$ 90.571.532,71. Pode repetir, por gentileza? Claro. R$ 90.571.532,71. Em relação aos 8 milhões que a senhora comentou, ele está no item M. Então, dessa arrecadação que eu ditei para a senhora por 2 vezes,
o saldo que virou do exercício 21 para 22 foi de R$ 8.543.391,91. Em relação à dúvida do quadro K, ou do item K, perdão, é a mesma confusão que eu coloquei anteriormente. Quando vamos tratar o percentual de aplicação obrigatória da educação, leva-se em consideração, de acordo com a observação que tem no material, os valores liquidados. Então, o montante para se apurar, tanto para a educação quanto para a saúde, por óbvio, né? Mas o conceito. O montante que se leva em consideração para fazer o cálculo do percentual é o montante do liquidado. A diferença entre o liquidado e o pago é a explicação que eu dei para a senhora em relação ao orçamento como um todo. O conceito aqui na educação e na saúde valem exatamente os mesmos. Mas a pergunta não foi essa em termos da obrigatoriedade da aplicação. Essa diferença do pago e do liquidado, qual é o destino? Se tem uma destinação e se são recursos do Fundeb. Eu não entendi a pergunta da senhora, perdão. A diferença de 575 mil do que foi pago e do que estava liquidado, portanto, se são recursos do Fundeb. A diferença, vereadora, eu preciso dar um passo atrás para explicar novamente para a senhora. Independente de ser educação ou orçamento consolidado. Para que a prefeitura gaste um dinheiro, tem 3 etapas fundamentais. Faça um empenho, liquida-se esse empenho, que é quando a gente recebe a nota fiscal do prestador de serviço ou vendedor da mercadoria, e eu pago esse empenho. É quando eu dou o caixa. Aqui nós temos 2 informações distintas. Eu estou dizendo para a senhora, no item de despesas liquidadas, que até 31/12, daquilo que eu tinha empenhado, eu recebi R$ 46.399.989,45 para eu fazer a liquidação. Isso, falta E tive 575 no período, mil para pagar. É o que eu expliquei para a senhora do conceito. Um Daqui. empenho feito numa data não significa que ele vai ser pago no mesmo quadrimestre. Uma liquidação feita numa data não significa que ele está sendo pago no mesmo instante. São 3 momentos distintos. A prefeitura paga com um prazo de 30 dias da atestação da nota. Então, nós temos um momento do empenho, um momento onde eu recebo e atesto a nota, que é o que a gente chama aqui de liquidação, e um momento onde eu dou um caixa, que normalmente esse período é de até 30 dias, inclusive regulado pelo Tribunal de Contas. Então, Sim, são informações distintas. Sim, eu entendi. Eu sei, o processado, o liquidado e o pago. Aqui tem uma diferença entre o liquidado, que já tem a previsão, que é 46 milhões, e o que foi pago 45. Então, tem mais 575 para pagar, que já está liquidado. Isso, né? A pergunta é, se desses 575 mil, se tem como saber o destino desse recurso, desse pagamento, para onde que vai ser pago esse 575 mil, desse valor que já está liquidado? Essa é a pergunta. E se são recursos do Fundeb? Ele está distribuído numa série de fornecedores. Cada fornecedor compõe um empenho no seu valor respectivo. Esses 500 mil, como média, eles são pagos em até 30 dias da data da liquidação. Então, se a liquidação, por hipótese, aconteceu no dia 25 de dezembro de 2021, provavelmente esse pagamento aconteceu até 25 de janeiro de 2022. E isso você tem uma série de distribuição. Aqui pode ter um fornecedor, como pode ter N fornecedores. Aí é para cada nota que foi empenhada, liquidada e agora sendo paga. Tá, e sobre o total do Fundeb do ano, do quanto foi a maior, do previsto, essa pergunta não foi respondida. O senhor falou o total... Não tenho a comparação do orçado realizado específico para o Fundeb. Não tem? Não. Alguma pergunta, Adri? Não. Só passando, então, os dados, as informações. Durante a audiência, a gente teve uma média de 12 pessoas conectadas pelo Facebook. Apesar de a gente saber que tem gente que assiste pela TV Câmara, é triste saber que uma audiência tão importante, que trata do interesse da população, fala da parte financeira,
a gente ter apenas 12 pessoas e a gente acredita que sejam sempre as mesmas pessoas que nos acompanham. Uma média de 70 pessoas alcançadas, perguntas respondidas foram 12 e houve 24 engajamentos. Quero agradecer mais uma vez o secretário Fábio, o secretário adjunto o Gui, a Tácita e o Léo, que estão aqui, né, sempre dando o respaldo, a todos os vereadores que compareceram, né, ao presidente dessa comissão, o sargento Laudo, né, que me incumbiu de estar representando ele aqui, aos servidores da Casa, TV Câmara. Nada mais havendo, declaro encerrada a audiência pública, desejando a todos uma boa noite, paz e bem.